Agora, turminha, na nossa aula hoje de ciências, nós vamos entrar no capítulo número 2. Então, coloquem a data de hoje, 28 de outubro. E nós vamos ver neste capítulo as plantas. Isso mesmo, nós vamos estudar as plantas, conhecendo e valorizando a biodiversidade vegetal. Olha só o que eles estão vendo. Quantos vegetais! Olha o que a Marina fala. Uau! Quantos vegetais! E aí, o senhor Akira fala: vocês sabiam que todos os vegetais têm um importante papel na biodiversidade? Olha essa palavra, biodiversidade. O seu Akira explicou que a biodiversidade vegetal se refere à quantidade e à variedade de plantas existente em uma determinada região. Olha só quantos tipos de maçãs que nós temos aqui, né? Então, são vários tipos de pé de maçã, um diferente do outro. Então, são plantas, são vegetais diferentes. É de extrema importância para o quê? Para a manutenção do ecossistema local. O que é o ecossistema? É um conjunto de comunidades, animais e vegetais que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente. Então, são diferentes grupinhos de animais e de vegetais que vivem em determinadas regiões. Por outro lado, a interação entre os seres vivos é crucial para a manutenção da biodiversidade. Olha só um exemplo. Nós temos o exemplo aqui da fotossíntese que você já estudou, certo? O ano passado. Olha lá, e nós temos a respiração da planta. O que acontece? O processo da fotossíntese, que você já estudou no segundo ano, nós vamos relembrar. Então, o que a gente vê no processo da fotossíntese? As plantas, elas produzem o quê? A glicose. O que é a glicose mesmo? A glicose é o alimento da planta e o oxigênio que nós usamos para respirar. Tudo isso ocorre na fotossíntese. Olha só, a plantinha, ela vai fazer o quê? Ela vai receber energia solar. E aí ela vai mandar para fora, para a gente, ó, para ajudar a gente, ela vai mandar o oxigênio, certo? Já o que acontece na respiração? É um processo inverso, contrário da fotossíntese. Na respiração, nós respiramos o quê? O oxigênio. E o que a gente solta? O que a gente libera? A gente libera o gás carbônico e também o vapor d'água. Como assim, Pro? Não entendi. Então, nós vamos fazer duas experiências. Olha só. Respiração das pessoas e das plantas. Então, nós vamos ver a respiração das plantas e aqui para a gente, certo? Aqui na respiração da planta também. O que isso tem a ver comigo, com a minha respiração? Então, olha só os materiais. Depois você vai fazer aí na sua casa. Ele fala uma lâmina de vidro ou um vidro de relógio. Pode ser também um espelhinho, tá? Ó, opa, um espelhinho, ó, um espelho, certo? Eu tenho certeza que você já fez isso também no box quando você está tomando banho. Nós vamos precisar de um pedaço de papel toalha, aquele que a mamãe usa na cozinha. Vamos precisar também de um vasinho com uma planta. Pro, eu não tenho um vasinho, só tenho a planta num potinho. Serve, tá bom? Um plástico filme, que é aquele que a mamãe também tem na cozinha, ou uma sacolinha plástica. Ela fala sem furos.
Esse da Pro tá com furinho aqui, mas esse furinho nem vou utilizar. A gente vai pegar uma sacolinha sem furinhos. Elástico ou uma fita adesiva. Combinado? Como que você vai fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer a experiência utilizando a lâmina ou espelhinho. O espelho. O que você vai fazer? Você vai ficar respirando normalmente e soltando ar pela boca durante mais ou menos uns 5 minutos. Precisa ser tudo isso? Não, não precisa, tá? Mas faz mais que 3 minutos, pelo menos. Você vai ficar assim, ó. Olha o que aconteceu com o meu espelho. Vocês conseguem ver o que aconteceu? Isso porque eu só fiz um pouquinho. Você vai fazer na sua casa. Depois, você vai anotar o que você observou no seu espelho, na sua lâmina, na página seguinte. Aí chegou a vez do vasinho. A gente vai pegar o vasinho. Olha que bonitinho que eu ganhei. Lindo, né? A gente vai pegar o vasinho, vai pegar o plástico filme lá da mamãe ou um plastiquinho sem furinho. Vamos colocar somente na folha. Antes disso, já estava esquecendo. Antes disso, coloca um pouquinho de água na sua plantinha, tá bom? No seu vasinho. Aí você vai pegar o seu plástico com toda a delicadeza para não estragar a planta da mamãe. Aqui embaixo, ó, você não vai prender todo o vasinho, não. Só onde tem as folhinhas. Você vai prender, ó. Vai prender, igual está aqui no desenho ao lado. E vai colocar ou um elastiquinho prendendo ou uma fita adesiva. Você vai fazer exatamente igual está aqui o desenho. E você vai deixar sua plantinha assim durante 4 horas. Durou, a plantinha vai morrer. Não, não vai, tá? Pode ficar sossegado que você não vai matar a plantinha da mamãe, tá? Você vai fazer isso com a plantinha e vai deixar ela lá 4 horas. Onde que você vai deixar essa plantinha? No local escuro, olha só, seco e protegido do vento. Aí você espera 4 horas. Esperou essas 4 horas, você vai observar o que aconteceu. E aí você vai anotar aqui o que você descobriu. Na número 1, na número 2 e na número 3. E vai completar esta frase refletindo sobre o que eu fiz na prática, certo? E aí, o Ita fala, então todos os vegetais fazem a fotossíntese e respiram? Sim, Ita. Essas bananas, por exemplo, cresceram graças a quem? A dona bananeira, né? Que é o pé da banana, que realizou a fotossíntese e a respiração. Ela precisou absorver a luz solar, certo? Ela precisou, com a luz solar, é o que dá na fotossíntese, que dá a cor verde nas folhas, que é o alimento, onde tem a glicose. Então, e depois? O que aconteceu? A bananeira ficou bonita, vistosa, e deu o que pra gente? As bananas, que a mamãe vai lá e compra pra gente. Então, todas as plantas, todos os vegetais, eles realizam a fotossíntese. Então, nesses dois processos, da fotossíntese e da respiração, esses dois processos é que vão garantir a reprodução das plantas e também a manutenção de diferentes espécies, possibilitando e enriquecendo a biodiversidade. Olha só, vocês sabiam que existem diversos tipos de vegetais com características variadas, com características diferentes? O Akira, o senhor Akira, explicou que muitas plantas que às vezes a mamãe tem no jardim, a vovó tem no jardim, que enfeitam a nossa casa, apesar delas serem bonitas e belas, elas apresentam substâncias tóxicas. Então, nós vamos ver algumas aí e você vai pensar se você já viu uma dessas plantas, tá? Então, nós temos aqui
esta planta. Olha que bonita a folhagem dela. O nome desta planta é tinhorão. E ela pode chegar até 20 centímetros a folha. A folha dela pode chegar até 20 centímetros. Se você já viu essa folha, essa planta, anota aí onde você já viu. E você, quando eu falei em substâncias tóxicas, você sabe o que é isso? Não? Sim? Então responde aí para a Pro. Essas substâncias são capazes de causar lesões. O que é lesões? Elas causam lesões, elas podem machucar a pele e nas mucosas, no nosso nariz também, quando a gente respira. Além de coceira e inchaço nos lábios, na boca, na língua. Dependendo dessas substâncias, pode causar tudo isso. Em contato com os nossos olhos, ela vai provocar irritação, o nosso olho vai lacrimejar, as nossas pálpebras, elas vão ficar inchadas, né? E pode também dificultar a nossa visão para a gente enxergar. Quando, se por acaso a gente ingerir uma dessas substâncias tóxicas das plantas, ela pode ocasionar vômitos, náuseas, a vontade que dá de vomitar, ela pode ocasionar diarreia e, em alguns casos, pode até levar à morte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas plantas tóxicas. Essa plantinha aqui, ó, é o bico de papagaio. Esta planta, ela é muito usada no Natal, porque ela tem a cor vermelha na sua flor. Então, muita gente, muitas lojas compram essas flores, esta plantinha, para enfeitar. No nosso jardim, a gente também pode ter o Comigo Ninguém Pode. Olha só o nome dessa planta. Comigo Ninguém Pode. Pode também ter essa florzinha aqui. Olha que bonitinha. Onde a gente já ia imaginar que uma plantinha dessa é venenosa? Pois é. O nome dessa plantinha é Coroa de Cristo. Essa plantinha aqui, ó, olha a folha dela. Pode chegar até 40 centímetros. A do Comigo Ninguém Pode, 50 centímetros. Essa plantinha aqui é costela de Adão. Por quê? Porque ela tem um formato como se fosse uma costela, aquilo que a gente tem aqui na nossa frente, a costela. Essa daqui eu acho que vocês já ouviram falar, da mamona. Essa daqui se chama saia branca, por causa da florzinha branca. Parece que ela tá de saia. A taioba brava e a urtiga, que é aquela que dá coceira. Então, todas essas plantas são plantas venenosas. As partes tóxicas de cada planta, elas vão variar. Em umas plantas vai ser em alguns locais, em outras, em outro local. Exemplo, na mamona, o que é tóxico são as sementes. Já na urtiga, são tóxicos os pelos do caule e da folha. A Emília ficou muito, turminha, a Emília ficou muito, mas muito preocupada e concluiu que nós devemos conhecer essas plantas para evitar acidentes. Olha só o que o senhor Akira fala. As plantas estão relacionadas à prevenção e à cura de doenças. Vocês sabiam que muitos medicamentos também podem ser produzidos a partir de plantas? Quais? Todo mundo gritou, porque eles ficaram curiosos. As plantas não só fazem mal, existem plantas que fazem muito bem para a nossa saúde. Olha só, a goiabeira. Quem já comeu goiaba aqui? Pois é, a goiabeira, ela tem a goiaba vermelha, tá? A goiabeira vermelha. Ela combate os germes que causam diarreia. Pois é, às vezes a gente tá com diarreia,
A vovó, a mamãe fala assim, ah, vou lá pegar um brotinho de goiabeira. Vai lá e pega, faz um chazinho, toma, vai combater o quê? A diarreia. O chá de quebra-pedra é excelente para quem tem dor nos rins, causada pelos cálculos. O que são cálculos? Nós temos o rim dentro do nosso organismo, do nosso corpo. O rim, ele pode dar uma dor terrível, sabe por quê? Porque vai dar pedrinha dentro do nosso rim. São os cálculos, quando a gente ouve alguém falar que está com cálculo renal, porque tem pedrinhas. E aí um chá que ajuda é o chá de quebra-pedra. Nós temos também o agrião, que ajuda no tratamento da tosse e da secreção dos brônquios. Você já tomou algum xarope que tinha agrião? Você já ouviu falar naquele xarope melagrião? Porque ele é feito com agrião. Às vezes a vovó, a mamãe também pode até fazer um chazinho com agrião, quando a gente está com muita tosse. E nós temos aí esse aqui, ó. O boldo. O boldo combate o mal-estar, quando às vezes a gente come alguma coisa e não cai bem no estômago, problemas no fígado. Só que a única coisa ruim do chá de boldo é porque ele é muito amargo. Mas que faz bem, faz. E aí, você já ouviu falar em algumas dessas plantas? O que vocês falariam para mim? Então, as plantas são consideradas um produto natural de combate às doenças. Por quê? Porque não vai lá para onde? Para a indústria, para ser artificialmente colocado algum produto artificial naquela substância, né? Como a Pro falou, o xarope de melagrião. Ele é industrializado, ele não é totalmente natural. Agora, se eu fizer um chá só com as plantinhas, ele é totalmente natural. Mas é muito comum a gente ouvir essa seguinte frase que é do ditado popular: tudo que é natural faz bem. Será que todas as plantas que são naturais fazem bem? Você iria concordar com esse ditado? Sim ou não? E por quê? E aí nós temos, para a gente finalizar, as plantas possuem quase tudo do que precisamos para nos nutrir. Nas plantas a gente tem proteínas, vitaminas e sais minerais. Por isso, elas são muito importantes na nossa alimentação. Olha só aqui embaixo este quadro repleto de vegetais. Você vai circular todos aqueles que você usa para se alimentar, certo? Então, a diversidade de alimentos é grande, galerinha. Cultivar tudo isso deve dar um trabalho, segundo o ITA. Pois é. Vocês sabiam que existem técnicas que são usadas para o cultivo das plantas? Quais técnicas? E aí, quer descobrir? Hoje não. Hoje vocês vão fazer essa lição e depois a gente volta para a nossa correção. Até mais, turminha!